Shalom a todos. Shalom, shalom. Quem está feliz com Cristo? Glória a Deus. Quem está feliz com Cristo? Eu falei com Cristo. Glória a Deus. Amém. Louva a Deus pela rica oportunidade, porque não é todos que confia a sua noiva para outro. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do anjo desta igreja, que me confia em trazer a palavra santa para os irmãos. Sem demora, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 13 até o 16. Atos, capítulo 9, versículo 13. Quem não achou, ajude ao seu irmão. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. O tema desta noite é a chama que arde em meu peito. Qual o tema, igreja? A chama que arde em meu peito. Diz assim: e respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Amém. Toda a igreja, diga o tema novamente. A chama que arde em meu peito. A chama que arde no meu Peito. Se assente dando glória a Deus e aleluia. Aleluia. Você está em um lugar que não é proibido da glória, não é proibido da aleluia, não é proibido você se expressar de adorar a Deus. Amém? Amém. A Bíblia conta que Deus vai levantar vários homens para ministrar a sua palavra. Esse tema é muito forte. A chama que arde no meu peito. Talvez na sua mente está passando várias coisas acerca de chama que arde no seu peito. Só que esse tema que foi nos concedido para ministrar é um tema muito profundo, é um tema muito forte. Eu peço que você preste muita atenção o que Deus quer falar acerca deste tema, qual foi elegido para ministrar. Cristo, Ele vai levantar os seus santos profetas para ministrar a sua palavra ou para profetizar acerca do seu evangelho. Cristo vai levantar vários homens esse que Cristo Ele escolheu, que muitas pessoas não davam nada, que muitas pessoas desacreditavam, só que Cristo Ele tem uma visão que o homem não tem. Cristo Ele enxerga de uma maneira que o homem não pode enxergar. É por isso que você está aqui nessa noite, porque o homem pode até te desprezar, só que Jesus olha diferente do homem. É por isso que você está aqui nessa noite, porque o olhar de Jesus é diferente do olhar humano. E Cristo agora, Ele vai levantar vários homens para ministrar a sua poderosa palavra. Vários homens, servos de Deus, padeceram por amor à palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Cristo, Ele está no céu e vai chamar um homem de Damasco que chama Saulo de Tarso. Esse homem não é nada mais, nada menos que antes matava certos cristãos. Esse Saulo de Tarso, ele outrora, ele perseguia a igreja de Cristo. Saulo de Tarso, ele prendia todas as pessoas que invocavam o nome
que invocava, as pessoas que pregavam a palavra do Senhor. Saulo de Tarso, ele via uma brecha nas pessoas que ministravam, ele não contava conversa. Saulo de Tarso, ele pegava os crentes, eles prendia e levava para Jerusalém, ou para ser apedrejado, ou para morrer na espada. Saulo de Tarso era um homem muito mau. Saulo de Tarso, ele era um homem que não contava com duas conversas. A conversa dele era uma só: é crente, bora matar, é crente, bora esfaquear, invoca o nome desse Jesus, bora acabar com ele. E olha que isso era todo mundo, criança, adulto, jovem, adolescente. E Saulo de Tarso, ele não contava com duas conversas: se é cristão, bora matar, se é esse servo de Jesus, bora destruir com ele. Naquele tempo o evangelho era bastante rigoroso, porque as pessoas que aceitaram a Jesus, isso era uma afronta para o Império Romano. E Saulo de Tarso está servindo aqui agora, está prestando serviço para Roma, para o Império Romano. E Saulo de Tarso, ele ganhava para matar os crentes, e a Bíblia diz que ele pedia carta aos sacerdotes de Roma. Para quê? Para prender os crentes. Só que tem um porém: quanto mais Saulo de Tarso matava o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. Tem um imperador que se chama Tertuliano, que ele diz assim, que o sangue dos cristãos era semente. Quanto mais morria crente, mais nascia crente. Quanto mais morria crente, mais nascia crente. E agora Saulo de Tarso, ele vai até o Império Romano para pedir carta para ir a Damasco, porque ele ouve que tem cristãos invocando o nome do Senhor. E nesse tempo, a Bíblia diz que Pedro, o apóstolo Pedro, vai levantar um discurso. Por quê? Porque vários homens estavam proibindo para pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 que Pedro e o irmão de João, chamado Tiago, está pregando a palavra de Deus, está pregando no templo. E a Bíblia diz que os homens rangiam os dentes. Por quê, irmão? Porque Pedro não sabia falar, porque Pedro não sabia ler, porque Pedro não sabia escrever, mas dá uma lição de morar na palavra de Deus. E ali tinha doutor da lei, ali tinha fariseu, ali tinha sacerdote que observava a lei de Moisés. Mas só que Deus, ele escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Talvez você não consegue escrever nada, talvez você não consegue ler, mas para Deus não precisa ler, para Deus não precisa escrever, para Deus precisa ter vida e santidade. Para Deus tem que ter uma vida santa diante da presença dele. E a Bíblia diz que o sacerdote estava oprimindo a igreja, e o apóstolo Pedro estava em pé e levantou um discurso, porque muitas pessoas do Império Grego, da Grécia e dos Medo-Pérsia estavam questionando porque aquele povo estava falando uma língua estranha, estava dançando, parecendo que estava bêbado, parecendo que estava embriagado. E Pedro vai levantar de manhã cedo e diz assim: varões, irmãos, como nós estamos bêbados, nessa hora nós estamos cheios do Espírito Santo, porque a sua palavra vai dizer em Joel capítulo 2, versículo 28, e já estamos vivendo o tempo de Joel. Por quê, irmão? Porque Deus diz: e no final daqueles dias há de ser que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os servos, sobre todas as serras, e os vossos filhos profetizarão, e vossas filhas profetizarão, e os velhos sonharão. E nesse tempo já estamos vivendo a profecia de Joel. E agora Pedro vai dizer acerca
homem idoso que não sabia escrever uma letra O. Pedro era um homem que não sabia ler, mas era cheio da presença de Deus. Tem muitas pessoas que correm atrás da letra, mas não correm atrás da unção. Tem muitas pessoas que correm atrás da letra, mas não correm atrás da unção. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Será que você tem esse Espírito dentro de você? Cadê os crentes que têm o Espírito de Deus aí? Dá glória aí, igreja. Dá glória porque Deus, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 5 que o primeiro homem da terra era Adão, era natural. E a Bíblia diz que o segundo Adão era o Espírito vivificante. Seja vivificado pelo poder do Cristo. Seja vivificado. Pedro, olha para mim. Pedro vai levantar. Já estou chegando em salvo. Pedro vai levantar um discurso. Porque e hoje acontece. Muitas pessoas botam o olho e xingam a gente sem conhecer, sem saber o que nós passamos diante de Deus. E a Bíblia diz, isso é bem verdade, é por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1,18 que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para mim e para você é poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para quem está lá de fora, mas para quem está aqui dentro é poder do céu, é poder de Deus. Então pode te chamar de doido, pode te chamar de louco, mas você sabe que você vive o poder de Deus, que você vive o poder de Deus. Olha para mim aqui, uma certa feita eu estava ministrando a palavra de Deus na rua com essa caixa aqui no microfone, e teve uma pessoa que chegou para mim e falou: por que você faz isso? Isso é coisa de doido. Eu falei assim: eu prefiro ser doido por Cristo do que ser doido no tráfico. Eu preciso ser doido por Cristo do que ser doido no tráfico. Então não adianta as pessoas te chamar de doido, não adianta as pessoas te chamar de maluco, mas você sabe o que você vive diante de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Agora Pedro vai lhe explicar por que estava acontecendo aqui. No dia de Pentecostes, a chama que arde em meu peito. Olha para mim, igreja. A chama que arde no meu peito. Aleluia! Isso é muito forte. Isso não é todos os crentes que vivem. Essa chama não é todos os crentes que sentem. Essa chama não é todos os crentes que podem almejar. Essa chama não é todos os crentes que podem desfrutar. A chama que arde no meu peito, essa chama é diferenciada. E Pedro agora vai levantar e vai lhe explicar por que o povo estava pulando no poder, porque o povo estava falando em língua. Aí ele vai provar nas escrituras profecia acerca do dia de Pentecostes. Ele foi para a lei de Moisés, foi em Deuteronômio e provou o dia de Pentecostes, e provou tudo isso que Cristo tem profetizado. E a Bíblia diz que Jesus, ele morre e depois ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Olha para mim o que vai acontecer aqui com duas pessoas que tinham essa chama. A Bíblia diz que Jesus agora vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia e vai agora entrar na glória de Deus. A Bíblia diz que importa que Cristo morresse e ao terceiro dia ressuscitasse, entrasse na glória. A Bíblia diz que Jesus, ele morre e ressuscita e fica mais de um mês aqui nessa terra com as marcas nas mãos, com as marcas nos pés. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Eu vou falar novamente para você me entender. Jesus morreu e ressuscitou. Nós contamos aqui um mês com 30 dias ou 31, e a Bíblia
Bíblia diz que Jesus ficou mais de 40 dias após a sua ressurreição, e 500 pessoas testemunharam a sua ressurreição. E a Bíblia diz que Jesus está no monte chamado Oliveiras, e a Bíblia diz que 2 anjos, no livro de Atos capítulo 1 versículo 11, a Bíblia diz que Jesus está se despedindo dos seus discípulos e das 500 pessoas. E a Bíblia diz assim, que 2 varões de branco olham para o discípulo e diz: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. Eu acho que você não entendeu, sabe por quê? Porque o diabo está te afrontando, porque naquele tempo Jesus era o cordeiro. Jesus vai voltar para a igreja como leão da tribo de Judá. Jesus subiu como cordeiro, mas voltará como leão. Jesus prova a sua ressurreição mais de 40 dias. Depois leia lá Atos capítulo 1, que você vai ver. E a Bíblia diz que tinha 500 pessoas, e Jesus dá um recado e diz: ficai na cidade de... Jesus falou, era na Síria. Jesus falou, era em Samaria. Jesus falou, ficai na cidade de Jerusalém. Tem pessoas que estão indo para certos lugares, só que a promessa é em Jerusalém, não em Samaria. A promessa é em Jerusalém e não na Síria. Quer ser revestido de poder? Fica em Jerusalém. Quer ser revestido de poder? Fica em Jerusalém. O pensamento não é Samaria, o pensamento não é a Etiópia, o pensamento é Jerusalém. O pensamento é Jerusalém. Olha para mim aqui. Você está pensando que no tempo judaico eram muitas pessoas que eram elegidas sacerdote? Era claro que não. As pessoas tinham que ser de Jerusalém. As pessoas tinham que ser de Jerusalém. Ezequiel era um sacerdote e profeta. Agora Ezequiel vai ser ungido, vai ser derramado um óleo de oliveira sobre a cabeça de Ezequiel. Deus elege Ezequiel como profeta e como sacerdote, porque ele era da onde? Jerusalém. Não, vou ter que falar. Eita glória. Aleluia. Louvado seja Deus. O óleo só desce se você é de Jerusalém. O óleo só desce se você é da onde? Jerusalém. Se a promessa foi em Jerusalém, você pode ir para o Egito. Se a promessa foi em Jerusalém, você pode ir para Samaria. Mas se é Jerusalém, vai ter que se cumprir em Jerusalém. E agora Cristo faz assim: ficai na cidade de Jerusalém, para que do alto seja revestido de... Peraí, Israel é cercado de cidade, e no meio de Israel tem a capital Jerusalém, tem Samaria, tem Judá, tem Efraim, tem Etiópia, tem Egito, tem a Síria. Só que Jesus falou: ficar na cidade de Jerusalém. E Jesus levantou ele como os apóstolos. A igreja vai ser dispersa. Só que a promessa era na cidade de Jerusalém. O poder só vai descer se você estiver em Jerusalém. Primeiro Jesus levanta os seus apóstolos. Eu já estou chegando onde eu quero chegar, porque o tempo está correndo. Jesus agora levanta 12 apóstolos, 12 profetas, para pregar a palavra de Deus. Isso foi antes da descida do Espírito Santo, para você ver. Isso foi antes da descida do Espírito Santo. E 500 pessoas testemunharam. Mas só que recebeu foi quantas pessoas? 120. Quantidade não determina que você vai ser cheio da presença de Deus. Quantidade não determina que
você. Então Jesus levanta os 12 apóstolos e vai dizer: agora pregue. É a minha palavra. E a igreja agora é construída, a igreja primitiva em Jerusalém. E agora o apóstolo Pedro vai dizer: agora já estou chegando pertinho. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, vai dizer: nós não podemos servir a mesa e pregar a palavra de Deus. Vamos eleger 7 varões de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Vamos eleger 7 varões de boa reputação e cheio do Espírito Santo. E agora o apóstolo Pedro vai conversar com os seus irmãos e primeiramente com Jesus, para eleger 7 diáconos para servir a mesa, para servir a igreja. E a Bíblia diz que tinha um diácono chamado Estevão. E a Bíblia diz que esse diácono estava pregando acerca de Jesus. E Estevão também era mais um que não sabia ler. Estevão também era mais um que não sabia escrever, mas tinha a palavra de Deus na mente. Estevão tinha a palavra de Deus na mente. E a Bíblia diz que o sacerdote e os fariseus vai ranger os dentes. Como ele podia falar aquilo sem ter estudo? Como Estevão vai pregar aquilo falando acerca do começo de Abraão, falou acerca da circuncisão, chegou até Moisés, falou de Sara, falou de Isaac, falou de Jacó. E como ele sabia disso tudo sem ter estudado? O segredo não é você cair no estudo. O segredo é você buscar aquilo que é do alto. O segredo é você buscar aquilo que é do alto. Porque eu posso ter vários estudos, eu posso ter tudo, eu posso ter latim, eu posso ter grego, eu posso falar aqui mais de 2 idiomas, mas se eu não for cheio da presença, eu não faço nada. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero ver você pegar uma senhora, uma coroa, com uma janela na frente, cheia do poder de Deus, e pega um formado, com diploma, mas vazio, e bota um demônio na frente dele e dela. Quero ver quem vai se forçar. Quero ver quem vai botar a mão e o demônio vai sair. Ele vai dizer assim, ó, na língua não sei o que lá, sai demônio. O demônio não vai sair, vai bater nele. Agora se a coroa falar assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai demônio. Eu quero ver o demônio não sair. E se eu tenho prova? Como irmão, prove? A Bíblia diz em Atos capítulo 16 que 7 varões vai tentar expulsar o demônio. É que Paulo expulsava no nome de Jesus. Paulo, cheio do poder de Deus, vai expulsar, sai demônio, em nome do Nazareno, em nome de Jesus. E os demônios, sai. Só que eles, observando aquilo, vão dizer: se Paulo está pregando Jesus e os demônios, o espírito maligno obedece ele, vamos lá fazer que ele vai sair. E a Bíblia diz que eles vão tentar expulsar os demônios. E a Bíblia diz assim, que 7 varões, filhos de serva, vai dizer: em nome do Jesus que Paulo prega, sai demônio. Em nome do Jesus que Paulo prega, sai demônio. O demônio vai olhar para ele com a cara feia e vai dizer: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo. E você quem é? E você quem é? E a Bíblia diz que eles apanharam dos demônios. A Bíblia diz que eles apanharam dos demônios. E a Bíblia diz que em Éfeso veio o grande temor. Os mágicos entregaram seus livros de magia, confessaram os seus pecados. Aleluia. Tudo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Confessaram os seus pecados. Agora, Jesus está no céu, vendo que sua igreja está sendo padecida e perseguida por Roma, principalmente por Saulo de Tarso. Eu acho que Jesus diz assim: eu vou descer, agora quem vai descer sou eu. Eu não vou mandar anjos,
eu não vou mandar arcanjo. Agora quem vai conversar com esse Saulo de Tarso sou eu. Acho que o arcanjo Miguel achou e falou assim: mestre, deixa eu ir lá acabar logo com esse homem, me dá uma ordem, me dá umas padadas na cara dele. Jesus está falando: não, Miguel, não precisa de guerra agora. Agora vai ter uma conversa entre eu e Saulo de Tarso. E a Bíblia diz que Jesus desce e Saulo de Tarso está com o intuito de matar os crentes em Jerusalém. E diz a Bíblia que no caminho, quase chegando em Damasco, aparece um resplendor de luz e Saulo de Tarso cai e fica cego. E a Bíblia diz que só Saulo de Tarso ouve a voz. E Saulo de Tarso diz assim: quem é, Senhor? Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Essa linguagem de Jesus é tremenda. Por quê? Porque Jesus não falou assim: Saulo, por que persegue minha igreja? Só que Jesus falou: Saulo, por que me persegue, Saulo? Você sabe o que Jesus está dizendo? Todas as pessoas que mexem com você estão mexendo comigo. Oh, glória! Todas as pessoas que te afrontam estão me afrontando. Essa foi a linguagem que Jesus estava falando para Paulo. Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus. Aqui tu persegues. Dura para te recalcitrar contra os aguilhões. Que farei eu, Senhor? Vai para a rua chamada direita e lá te convém o que você deve fazer. E Jesus mostra uma visão para o servo Ananias para batizar o Saulo. E Ananias vai questionar Jesus: Senhor, quantos males esse homem tem feito contra os seus santos profetas? Para você ver, olha o homem. Senhor, quantos males ele tem feito contra os seus santos profetas? E Jesus fala: Ananias, vai, que esse é um vaso escolhido para mim. E quando Ananias fala isso, Jesus fala: dá uma a Ananias. E Ananias recebe Saulo, bota a mão, a escama cai. Saulo tem 3 dias sem comer e sem beber. E diz a Bíblia, o versículo que nós lemos: e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, e levará o meu nome diante dos gentios e dos reis da terra. Já estou terminando. A chama que arde no meu peito, é agora que eu vou entrar, para você me entender. É agora que eu vou entrar. Quando Jesus fala assim: e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Na hora que Jesus se encontra com Saulo, Jesus está colocando algo no coração de Saulo. Por quê? Porque Jesus fala uma linguagem para Ananias, que ele lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, e lhe mostrarei e lhe levarei até os gentios, e levará o meu nome diante dos reis. Jesus agora vai mexer com a estrutura de Saulo de Tarso. Jesus vai mexer com os sentimentos de Saulo, e Jesus vai colocar a sua mão. Isso só vai me entender quem é crente espiritual. E Jesus agora, ele vai colocar algo no coração de Saulo. Jesus está tirando ódio do coração de Saulo. Jesus está tirando a vingança do coração de Saulo. Jesus está tirando o rancor do coração de Saulo, e está colocando uma chama muito forte, muito ardente. Para quê? Para padecer por amor a meu nome. E quando Jesus elege o apóstolo Paulo a apóstolo, diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, novo convertido, está pregando nas sinagogas de Jerusalém, está pregando na cidade circunvizinha. Só que os judeus ortodoxos, aqueles que não criam no Messias, estão olhando para a sala e diz: não é aquele que estava prendendo aqueles que invocam esse nome? Não é esse que estava prendendo e matando essas pessoas que invocam esse nome? Só que o homem olha diferente, o olhar do homem é diferente. Jesus, ele faz uma obra que o homem não entende. Talvez o homem vai bater a cabeça e não vai entender porque você é assim. Talvez o homem vai olhar para você e vai pensar: por que Gabriel é daquele jeito? Por que Ismael é daquele jeito? Por que Zura é daquele jeito? É porque Cristo colocou algo no coração dele
dele, tem uma chama que arde dentro dele. E Jesus faz essa obra e bota uma chama no coração de Saulo. Saulo começa a pregar. No começo, aceita Jesus e começa a pregar. Muito estudo Paulo tinha. Paulo falava mais de um idioma. Paulo falava romano, Paulo falava grego, Paulo falava as línguas dos fariseus, Paulo falava tantos idiomas que os próprios judeus daquele tempo ficavam doidos. E diz a Bíblia que Paulo está pregando, Paulo está evangelizando os próprios judeus e provando que Jesus era o Cristo nas Escrituras. E já no meio da caminhada, o apóstolo Paulo, ele recebe muitos açoites. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai questionar o seu direito de apóstolo e vai questionar o seu sofrimento de apóstolo. O apóstolo Paulo vai dizer, olha o que o apóstolo Paulo diz e o que ele sofreu, que muitos crentes não sofrem. O apóstolo Paulo vai dizer, vivi muitas fadigas, passei fome, passei muito jejum, passei as vigílias da noite nu e descalço, sofri mais de 3 naufrágios. E a Bíblia diz que Paulo vai dizer assim, e 5 quarentenas recebi dos judeus, menos uma. Sabe o que Paulo está dizendo? Lembra que Jesus, ele tomava 39 chicoteadas, só que não tomava 40. Paulo tomava, eu falei errado, 40 quarentenas, menos um, que vai dar 39. Então 5 vezes o apóstolo Paulo foi açoitado por 39 chicoteadas. 39 por causa do evangelho, 39 chicoteadas. E hoje tem crente que sofre nada, que passa por nada e está dizendo, estou passando luta travada, eu vou largar Jesus, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais ler a Bíblia. Só que tem um porém, que o homem natural, ele não vai compreender as coisas espirituais. Se você é espiritual, você não consegue ficar no evangelho, porque só fica no evangelho quem entende as coisas do Espírito. Aleluia, meu Deus. O apóstolo Paulo agora vai dizer o seu sofrimento de apóstolo, porque nenhum ser humano ungiu Paulo. Esse era o problema. Hoje, para uma pessoa ser ungida ou ungida, ou o pastor de Deus, ou o pastor do capiroto, para ungir. Unção humana, só que a de Paulo era diferente. E isso incomodava o apóstolo Pedro. Do próprio evangelho vai trazer conforto a Pedro. Por quê? Porque Jesus escolheu Pedro com a mesma graça que ele escolheu Paulo. Verdade, Jesus. Aleluia. Jesus escolheu Pedro com a mesma graça que Paulo foi escolhido. E Pedro vai ficar pensando, quem ungiu esse cara? Quem ungiu esse rapaz? Para estar falando desse jeito do nosso Jesus. E Jesus derrama a graça em Paulo e derrama os 9 dons espirituais. Com Jesus não tem conversa. Com Jesus não tem conversa. Jesus enche Paulo, dá autoridade, derrama unção e dá os 9 dons espirituais. Aleluia. E Pedro vai ficar, como isso aconteceu? Parece. Tem um homem chamado na Bíblia Barnabé andava com Paulo. E Paulo agora está na igreja de Antioquia, aonde os primeiros apóstolos foram chamados de cristãos, em Antioquia. E Paulo está pregando, está sendo cheio do Espírito Santo. Isso a Bíblia não fala assim claramente, que Paulo estava pregando em Antioquia, mas Paulo estava ministrando nas sinagogas em Antioquia. E a Bíblia diz que Paulo está na Antioquia ministrando o evangelho nas sinagogas, e isso vai causar confronto aos judeus. E está Paulo e Barnabé e os apóstolos em Jerusalém, e houve uma conversa que o apóstolo Paulo está botando a mão e o enfermo sendo curado.
causar confronto para Pedro. E Pedro vai pensar: como pode? O homem que matava o nosso povo, o homem que perseguiu o nosso povo, vai agora pregar nosso Cristo, está expulsando o demônio, está colocando a mão e os enfermos sendo curados. E Pedro vai até Antioquia, e a Bíblia diz que Paulo, ele repreende Pedro. Ela até pregou aqui que Pedro estava com certas pessoas misturada e vai retar porque Paulo está pregando o mesmo evangelho que ele prega. Paulo repreende ele na cara. Como pode ser tu, judeu, pregando a incircuncisão no meio dos gentios? Eu fui levantado por Cristo para pregar a graça aos reis e aos gentios. Paulo está com a chama dentro do peito, e isso vai levar Paulo longe. Essa chama vai levar Paulo longe, vai levar para Creta, vai levar para Antenas, vai levar para Éfeso. E Paulo tem uma chama dentro de Paulo, e Paulo dizendo: eu não estou aguentando, eu tenho que pregar, eu não estou aguentando, eu tenho que pregar, eu tenho que sofrer, eu tenho que padecer por amor a Ele, eu tenho que padecer por amor a Cristo. E a Bíblia diz, e Paulo vai escrever uma carta para os Filipenses, capítulo 1, versículo 29, que para nós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por Ele. O negócio não é aceitar só Jesus, o negócio é você aceitar e querer padecer por amor a Ele. Esse negócio que crente vive uma vida de rosa, uma vida de mar de rosa, isso não é crente de verdade, porque crente de verdade é chamado de doido, é chamado de maluco, é chamado de feiticeiro sem ser feiticeiro, é chamado de macumbeiro sem ser macumbeiro, é chamado de ser macumbeira sem ser macumbeira. Quem não sofre não está vivendo o evangelho de Paulo. Verdade. E um profeta vai dizer para Deus: não quero mais profetizar. Parece que isso vai doer alguém. Não quero mais profetizar. Não vou falar mais do teu nome. Por que está acontecendo isso? Porque ele profetizava e não acontecia no tempo que ele queria. A profecia não se cumpria no tempo que ele queria. Qual o nome do profeta? Jeremias, capítulo 20. Diz a Bíblia que Jeremias vai amaldiçoar o seu nascimento. Não, fica assim, tá? Jeremias diz assim: maldito seja o homem que anunciou o meu nascimento aos meus pais. E Jeremias está conversando com Deus: não profetizo mais. E tem gente dizendo: não prego mais, não canto mais. Está parecendo que você está cantando para o deputado? Está parecendo que você está cantando para o vereador? Quem te chamou foi quem? Foi o vereador ou foi Jesus? Quem te chamou foi que o presidente ou foi Jesus? Esse negócio o irmão olhou para mim com cara feia. Eu não vou pregar mais, não vou mais dançar no manto, eu não vou mais evangelizar, eu não vou mais profetizar. Só que com Jeremias foi diferente. Jeremias falou: não vou profetizar mais, mas tem uma chama que arde aqui, ó. Tem uma chama que arde aqui, ó, no meu peito. Ainda que você pode dizer: não vou pregar mais, não vou profetizar. Só que você sabe que tem uma chama aí. Você sabe que tem uma chama aí que arde no seu peito. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse tema que está aí nessa coluna levava muitos crentes para a cova dos leões. Peraí. Essa chama que eu estou falando não é de... Essa chama que eu estou falando não é de... Não é isso não. Essa chama é diferente. A chama que arde no meu peito. Peraí. Paulo é levantado para pregar.
Amém. Paulo sofreu. Sofreu. O diácono chamado Filipe sofreu. Sofreu. O diácono chamado Estevão sofreu. Sofreu. E morreu, não foi? Jesus colocou a chama dentro dele. Aleluia. O apóstolo Pedro sofreu. Sofreu. Eles viviam só do poder. Vivia no poder, vivia. Só que também vivia a chama dentro dele. E essa chama levava eles longe. Peraí, já estou chegando para você me entender. Essas chamas levavam eles longe. Por quê? Um crente que não sente nada, não tem desejo de pregar, ele vai sofrer? Não vai. O crente que não tem desejo de cantar, ele vai ser caluniado que não sabe cantar? Não vai. Ele vai ser caluniado que não sabe a letra da música? Não vai. Só que tem essa chama dentro do seu peito, vai saber o valor de padecer por Jesus. Vai saber o valor que essa chama tem. Porque 2 discípulos, isso é forte. Só me entende que é espiritual. Natural não vai entender o que eu vou falar. 2 discípulos, após a sua ressurreição de Jesus, está no meio do caminho, questionando. Ou a gente pensava que o Messias ia remir Israel. Quem lê Bíblia sabe quem é que eu estou falando. A gente pensava que o Messias ia remir Israel. Só que ele morreu e já é tarde. E agora ele não ressuscitou. O Messias não ressuscitou. Era um profeta de grande obra diante de Deus. E a Bíblia diz que o Jesus ressuscitado aparece no meio do caminho e diz: porque está falando das práticas. E a Bíblia diz assim, ó, que eles não perceberam que era Jesus porque os seus olhos estavam fechados. Depois lê Lucas capítulo 24. A Bíblia diz que Jesus aparece para eles. Só que para eles os olhos estavam fechados. Que Jesus fecha para ele não saber que é Jesus. E Jesus dizendo: que práticas são essas? Que arrasavam os nossos corações. E o discípulo vai dizer: só tu és peregrino em Israel e não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Que o servo de Deus, sofredor, o Messias padeceu, morreu e ainda até agora não ressuscitou. E a gente pensava que ele era exímio em Israel. E Jesus fala assim, ó: quem você está falando? De quem é que você está falando? E ele vai dizer: só tu que não conhece o Messias. E Jesus vai dizer: qual? O Messias que é em Israel. E Jesus, aí Jesus dá uma dura. Não confia que o Cristo ia ter que padecer e entrar na glória. Ele não entendeu. Não confia que Cristo ia ter que padecer e entrar na glória. Por que Jesus falou isso? Porque eles estavam ansiosos para ver aquilo que não estava no tempo de eles ver. Mas se fala falou comigo agora. Ô Jesus, que é isso? Os discípulos estavam com pressa de ver aquilo que não era no tempo de ver. Jesus está agora encoberto, está agora camuflado para eles e vai dizer: não convia que o Cristo tinha que padecer e ao terceiro dia entrasse na glória do seu Pai. E Jesus provando na lei de Moisés, os salmos e os profetas, que o Cristo ia ter que padecer e sofrer. Aí tem algo que falou comigo e que eu fiquei assim dando risada, que Jesus está com os discípulos no caminho de Emaús e Jesus fala assim, ó, por exemplo, esse corredor e essa entrada aqui era para ir para a casa dos discípulos. E Jesus: já vou. Aí os discípulos: não, rapaz, já está tarde, entre conosco. Aí ele entra. Na hora do partir do pão, eles conhecem que é Jesus e Jesus some. Os olhos deles agora é descoberto e agora eles sabem
sabe que Jesus ressuscitou. E eles vão dizer algo assim: porventura não arde em nós quando Ele nos falava em nosso coração Aleluia. Glória, glória. Aleluia. que tem coisas que nós sentimos de Deus quando uma pessoa é de Deus. Verdade. É ou não é? É assim. Você sabe quando uma pessoa é de Deus ou quando a pessoa não é? Pronto. Os discípulos falou: porventura não arde em nós, em nosso coração, quando Ele nos falava das profecias, e Ele some, entra na glória, desce, aparece ao discípulo 3 vezes, no meio dos discípulos, em Jerusalém, preso, com porta fechada, no meio dos discípulos diz: Pai seja convosco. Aleluia. Pai seja, isso vai doer o que eu vou falar aqui. Pai seja convosco. Ele, atemorizado, ele como um espírito, um fantasma. Jesus, por que perturbais o vosso coração? Vede que um espírito não tem carne. Toque na minha mão, toque na minha mão, toque nas minhas feridas. Só que tinha um no meio dos discípulos que era incrédulo. Na igreja tem incrédulo? Tem ou não tem? Mas Jesus está quebrando o protocolo da incredulidade hoje. Jesus está quebrando o protocolo da incredulidade hoje. E a Bíblia diz: Tomé, seja crente, não incrédulo, Tomé. Porque bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. E você está vendo e não crê. Então nós somos bem-aventurados. E que essa palavra vai falar no seu coração. E que nós, eu estou me colocando também, nós venha sofrer por amor a essa chama. Se essa chama arde no seu coração, se essa chama arde no seu peito, você vai sofrer. Você vai sofrer por amor a Jesus. Agora, que chama é essa? Essa é a dúvida, né? Que chama é essa? É dançar no manto? Não. É falar línguas? Não. Essa chama é de levar isso aqui, ó. Aleluia. Essa chama é de levar isso aqui, ó. Eu quero ver um traficante com a pistola na mão apontar na sua cara e dizer: nega Jesus, para de pregar, que eu não lhe mato. Eu quero ver você dizer: pode me matar. Vai ter coragem. Fique de pé. Aleluia.